Pessoal, bom dia. Vamos resolver, não é, as questões do simulado do SAEB que foi dado para vocês, né, no último dia 4, certo? Bem, vamos começar aqui resolvendo as questões da 1 até a 20, não é? Então, vamos tentar ser rápidos no vídeo, porém, não é, objetivos. Bem, tá aqui o item 1, a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B é dada por. Olha, foi explicado esse ano para vocês que para você encontrar uma reta que passa por dois pontos, basta você usar o que? O determinante, certo? Então, vamos fazer isso. Eu vou usar aqui, ó, o determinante. Vou colocar aqui o ponto genérico, x e y. Depois, ó, o ponto A, que é 0 e 1, e o ponto B, que é 6 e 8. Completo a última coluna com 1 e igualo a zero. Como é uma reta, eu estou usando a condição de alinhamento de 3 pontos. Jogo 6 para cima, jogo x para baixo, 1 para cima e 1 para baixo. Multiplico para a direita, conservando o sinal que dá 6y. Multiplicando aqui, ó, dá x. Qualquer número vezes zero é zero. Multiplicando para a esquerda, você troca o sinal. Qualquer número vezes zero é zero. Zero não tem sinal. 1 vezes 6 é 6. Boto menos 6. E 8 vezes x é 8x. Boto menos 8x. Né? Aí agora eu vou somar os termos semelhantes. Menos 8x com x dá menos 7x. Mais 6y. Né? Menos 6 igual a zero. Agora, ó, se vocês lembram, uma equação de reta que é igual a zero é uma equação geral, mas a questão que é a equação reduzida. Isole o y, não é? Ó, y é igual menos 7x negativo, passa para o outro lado positivo. 6 negativo passa para o outro lado positivo. E esse 6 multiplicando y passa para o outro lado como? Dividindo. Portanto, qual vai ser a resposta? Ora, fica 7 sobre 6x. E quanto é a divisão de 6 por 6? 1. E como está marcado aqui, ó, é o item C, não é? Então, é uma questão que trabalha apenas, não é, com a construção de uma reta a partir de dois pontos, que foi assunto ministrado, não é, esse ano. Ok, pessoal? Vou apagar aqui a questão. Vocês podem pausar o vídeo, né, para anotar as questões à vontade, não é? Enquanto isso, eu vou resolvendo. Vou apagar aqui a questão 1, não é? Já que eu estou usando aqui o leitor de PDF, e vou, não é, descer para a questão 2. Vamos lá, ó. Item 2. Dada uma circunferência de raio 4, centrada no ponto 1 e 6, podemos afirmar que a equação geral da circunferência será... Aqui, ó, tem um pequeno erro na questão. Qual é o erro? Essa parte aqui, ó, não é para ser geral. É para ser o quê? Reduzida, ok? Então, se fosse em termos de concurso, já poderia ter sido anulada, não é? Mas, como vocês sabem, a equação de uma circunferência, ela vai ter a forma x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado, onde a e o b vai ser o centro e o r é o raio. Substitua que você tem a resposta. Então fica x menos. Quem é o a, pessoal? Tá aqui, ó, é 1 ao quadrado mais y menos. Quem é o b? Tá aqui, ó, 6 ao quadrado, que é igual. Quem é o raio? Tá bem aqui o raio, ó, que é o r, que é quem?
4 ao quadrado. E aqui você tem a equação reduzida da circunferência, não é? Que é, ó, como está aqui anotado, o item A. Ok, pessoal? Então, olha, pode ver que cada questão, ó, trabalha apenas um item do descritor. A questão não mistura os assuntos, não é? O SAEB não faz isso. Ok, pessoal? Vamos adiante. Apagar aqui, lembrando que vocês podem pausar o vídeo à vontade, não é? Para vocês terem acesso, né, à resolução, caso queiram anotar, não é, no simulado. Item 3, tá aí, ó. Dados os pontos A e B, a equação geral que passa por esses pontos será, como já foi dito para vocês, se vocês querem encontrar a equação de uma reta por 2 pontos, você usa determinante, a condição de alinhamento. Vamos usar, bota o x e y, que é o ponto genérico, 0 e 2, que é o primeiro ponto, menos 1 e 4, que é o segundo ponto, boto 1 e 1 na terceira coluna e igual a 0. Boto o menos 1 para cima, boto o x para baixo, 1 para cima, 1 para baixo. Multiplicando aqui as diagonais para a direita, ó, menos 1 vezes y é menos y, 2 vezes x é 2x, 0 vezes qualquer número é quanto? É 0. Para a esquerda, lembre de trocar o sinal. Qualquer número vezes 0 é 0. 2 vezes menos 1 é menos 2. Você bota 2, não é? Desculpa aqui essa parte, não é? 2, não é? Vou apagar aqui. Apagar aqui. E botar aqui o 2, né? Porque o sinal é trocado. E 4 vezes x é 4x. Boto o menos 4x. Que é igual a 0, determinante, né, professor? Então, somando os termos semelhantes, menos 4x. Menos 4x com 2x é menos 2x. Menos y mais 2 é igual a 0. Mas, professor, eu não tenho essa alternativa aqui nas opções. Lembre que você pode multiplicar, não é, a equação por qualquer número, no caso por menos 1. Portanto, aí você vai ter a resposta. Menos com menos é mais 2x. Menos com menos é mais y. Mais com menos é menos 2, que é igual a 0. Tá aqui a equação, ó, que como está marcado aqui é o item C. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, ó, uma questão que utiliza apenas um conhecimento, não é? Apenas o descritor 7. Esses descritores vocês têm acesso no vídeo que eu coloquei, não é? Sobre questões do SAEB, ok? Vamos apagar a questão, né? E vamos para o item 4. Lembrando que se você quiser anotar, basta pausar o vídeo e anotar, não é? As questões. Vamos aqui para o item 4. Uma loja vende um determinado produto por R$ 520. Um determinado dia, esse mesmo produto foi vendido por R$ 364. Nesse caso, qual foi a porcentagem referente ao desconto dado pela loja no valor inicial do produto? Você pode resolver essa questão por várias maneiras. Por divisão, não é? Você pode também usar a regra de 3 ou pode usar a fórmula do aumento e do desconto. Eu vou usar a fórmula do aumento e do desconto, não é? Ora, vamos lá. O valor final, que é o valor após o desconto, é R$ 364. O valor presente, né, o valor inicial, é o valor antes do desconto, que no caso é quanto? 520, né? Esse VF é valor final, né? Ou o valor após o desconto. Eu quero saber quem é o I, quem é o desconto. Então vamos montar a fórmula. O valor futuro vai ser igual ao valor presente, que multiplica 1 menos, porque eu vou ter um desconto, I, não é?
eu botei apenas um parênteses porque eu vou ter apenas um desconto e botei aqui na fórmula um menos porque é um desconto. Se fosse um mais, seria um acréscimo. Essa fórmula também foi ensinada a vocês nesse ano. Valor futuro, R$ 364. Valor presente vai ser quanto? 520. Que multiplica 1 menos i. 520 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, não é? 364 dividido por 520 vai dar 0,7, que é igual a 1 menos i. Menos i negativo passa para o outro lado positivo, repito 1, 0,7 positivo passa para o outro lado negativo, subtraindo i dá igual a 0,3. Isso aqui é valor unitário, não é? Multiplico por 100 para ter a porcentagem, portanto i vai ser igual a 30% de desconto e está aqui, não é, a resposta. Lembrando que você poderia utilizar regra de 3, certo, pessoal? Ok? Lembrando, quem quiser anotar, dá uma pausa no vídeo, não é? E anota as questões aí com calma. Vou apagar aqui a questão, não é? E vamos adiante. Item 5. A equação reduzida de uma circunferência é dada por x menos 3 ao quadrado mais y mais 6 ao quadrado é igual a 4. Nesse caso, o centro e o raio da circunferência são, respectivamente. Bem, só lembrando, que a equação reduzida de uma circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Então, ó, esses dois valores aqui, ó, eles vão ser o centro da circunferência, mas estão com o sinal trocado. Portanto, quem vai ser o centro da circunferência? Você pega o menos 3 e troca o sinal dele, fica 3. Você pega o mais 6 e troca o sinal dele, fica menos 6. E o raio, não é? Olhe que aqui no segundo membro é o raio ao quadrado, então 4 é o raio ao quadrado. Logo, você tem que tirar a raiz quadrada de 4, que é igual a quem? A 2. Portanto, o centro é 3 e menos 6 e o raio é 2. E está aqui a resposta, ó, que é a letra E. Ok, pessoal? Tá aí, ó, novamente uma questão feita usando apenas um descritor, certo? Apenas uma competência. As questões nível SAEB não misturam os assuntos, não é? Vamos aqui, ó, apagar a questão. Lembrando, quem quiser, dê uma pausa aí no vídeo e anote, ok? Apagando. Professor, por que o senhor está apagando mesmo? Porque quando eu baixo aqui o PDF, não é? O que eu anoto viria junto, não é? Aí atrapalharia outra questão. Item 6. Novamente, ó, uma questão que trabalha, não é, com reta, mas é uma questão um pouco diferente, não é? A equação da reta que passa pela origem e é paralela à reta determinada pelos pontos A e B é, vamos lá, lembrando, o que é, professor, a origem? A origem do plano cartesiano é o ponto 0 e 0, não é? Então, a equação passa por esse ponto aqui, 0 e 0. E o que é que eu devo saber sobre retas paralelas? Que retas paralelas, né? Tem o quê? Tem o mesmo coeficiente angular. Isso quer dizer que se eu calcular o coeficiente angular da reta que passa por A e por B, eu vou ter o coeficiente angular da reta que eu quero.
Eu tenho uma fórmula que calcula o coeficiente angular por 2 pontos? Tenho. Qual é a fórmula? Essa aqui, ó. M é igual a YB menos YA sobre quem? XB menos XA, que é igual, o y de B é menos 4, menos da fórmula o y de A é 3, sobre o x do ponto B é 1, menos da fórmula o x de A é 2. Então fica menos 7 sobre menos 1, menos com menos é mais, ó, tá aqui, ó, o coeficiente angular. Bem, se, ó, aqui fosse um esboço do plano cartesiano, desculpe estar mal feito, mas é porque eu não tenho aqui acesso a algumas ferramentas de desenho que eu tenho no quadro branco, não é, ó? Deixa eu segurar aqui um pouquinho, ver se eu consigo mudar aqui o pincel, não consigo. Se essa aqui for a reta, ó, ela passa pela origem, como foi dito. O que é o coeficiente linear? É o valor onde a reta intersecta o eixo das ordenadas. A reta intersecta o eixo das ordenadas é no zero. Isso quer dizer que o n é igual a zero. Portanto, ó, se você pegar a estrutura da equação reduzida, mx mais n, como é que fica a reta? Y é igual ao m que eu tenho, que é 7, x mais o n, que é 0, ó. Aí, qualquer número mais 0 é quem? Ele mesmo. Então, y é igual a 7x. E tá aqui, ó, o item D, que é a solução da questão 6. Ok, pessoal? Dê uma pausa aí, anotem as questões e vamos, né, adiante. Prosseguindo aqui ó, com as questões. Opa. Tá aqui o item 7, né, ó. De acordo com os pontos A e B, encontre a equação reduzida da reta. Olha, se eu tenho esses 2 pontos, eu não preciso desse gráfico para nada, não é? Ora, por 2 pontos eu posso encontrar a equação da reta usando apenas, não é, o determinante que já foi explicado. Vamos responder aqui a questão. Ponto genérico x, y. Ponto A, 2 e 4. Ponto B, 1 e menos 3. Completo com 1, não é? E igualo a 0. Boto 1 para cima, x para baixo. 1 para cima, 1 para baixo. Multiplicando aqui dá quanto? Y. Multiplicando aqui dá quanto? 4x. Multiplicando aqui dá quanto? Menos 6. Lembre, quando multiplicar para a esquerda, inverta o sinal. Aqui dá 2y, boto menos 2y. Aqui dá 4, boto menos 4. Aqui dá menos 3x, boto mais 3x. Some os termos semelhantes, não é? Botar aqui em cima. 3x mais 4x dá 7x. Menos 2y mais y dá menos y. E menos 4 com menos 6 dá menos 10, que é igual a 0. Como ele quer a equação reduzida, vamos isolar o y. 7x menos 10, y positivo, vem por, desculpa, y negativo, vem para o outro lado, positivo. Tá aí a equação da reta. Vamos olhar a resposta. Ó, por isso que eu apago a questão, ó, porque, ó, o cálculo vem junto, certo? Ó, apagando aqui, ó, tá aqui a resposta que nós encontramos. E aqui, ó, a questão correta, não é? Ó, y é igual a 7x menos 10. Ok, pessoal? Quem quiser, não é? Dê uma pausa e anote aí a questão, beleza? Deixa eu só subir aqui um pouquinho para que vocês, não é? Opa!
para que não fiquem aqui, ó, tá aqui, ó, sem juntar com os itens da questão. Dê uma pausinha aí, anote as questões, certo? Vou aqui apagar e vamos, não é, adiante na resolução das questões do SPAES, ok? Desculpa, SAEB, é porque o SPAES também é uma prova de avaliação de larga escala, né, que procura ver o conhecimento dos alunos, só que a nível estadual, certo? Vamos lá. Questão 8. Os materiais radioativos possuem uma tendência natural ao longo do tempo de desintegrar sua massa radioativa. O tempo necessário para que metade da sua massa radioativa se desintegre é chamado de meia-vida. A quantidade de material radioativo de um determinado elemento é dado por, tá aí a função, né? N de T é igual a NO, que multiplica 1 meio elevado a T minúsculo sobre T maiúsculo, onde NT é a quantidade de material radioativo em gramas em um determinado tempo, NO é a quantidade inicial de material em gramas, T é o tempo da meia-vida em anos e T é o tempo em anos. Considere que a meia-vida desse elemento é igual a 28 anos, determine o tempo necessário para que o material radioativo se reduza a 25% da sua quantidade inicial. Então, vamos lá. Vamos aos dados que nós temos, não é? Responder aqui a questão. Nós temos o T maiúsculo, que é a meia-vida, que é 28 anos. Ora, o NT, não é? Ele tem que ser igual a 25% do que eu tinha no início, não é? Se vocês concordam, 25% é a mesma coisa que um quarto. Então esse NT vai ser o quê? Vai ser um quarto de quem? Do que eu tinha inicialmente. Vai ser um quarto de quem? De N0. E eu quero o T minúsculo, que é a quantidade de tempo necessária, não é? Para atingir o objetivo. Agora jogue na fórmula. Tá aqui a fórmula. Vamos lá, ó. N de T é igual a NO, que multiplica 1 meio elevado a T minúsculo sobre T maiúsculo. N de T vai ser um quarto de quem? De N0, que é igual ao N0, que multiplica 1 meio, não é? Elevado a T minúsculo, que eu não sei quem é, sobre T maiúsculo, que é 28. Ora, eu corto aqui, ó, N0 com N0, o que foi que sobrou? 1 quarto, que é igual a 1 meio elevado a T minúsculo sobre quem? 28. Aqui é uma equação exponencial. Você resolve igualando os expoentes ou usando o logaritmo, não é? Aqui dá para igualar os expoentes porque um quarto é a mesma coisa que 1 meio ao quadrado, que vai ser igual a 1 meio elevado a T sobre 28. Cancela, ó, 1 meio com 1 meio. Acabando aqui embaixo, o que foi que ficou? Ficou 2, que é igual a quem? A T sobre 28. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, não é? Para eu ter espaço para concluir a questão. Botar aqui, ó, que aqui vocês têm aqui a coisa todinha, não é? Vamos lá. Então, ó, 28 tá dividindo, vem pro outro lado como? Multiplicando. Portanto, T, que é o que eu quero, é igual. Quanto é a multiplicação de 28 por 2? 56 anos, né? E tá aqui, ó, a resposta já previamente marcada. Ok, pessoal? Tá aí uma questão, né, que trabalha com uma equação exponencial. Alunos do terceiro ano B, não é? Viram esse assunto comigo. Ok, pessoal? Adiante aqui, ó. Dê uma pausa no vídeo e anote as questões, ok? Apagando aqui.
pode ver, ó, que as questões de nível SAEB são diferentes das questões do Enem. Por quê? São questões que podem ter uma contextualização como essa, não é? Ou não, mas todas elas vão trabalhar apenas um assunto. Nesse caso, trabalhamos o quê? Trabalhamos a equação exponencial, não é? Aqui o item 9, que trabalha com o descritor 22. Lembrando que esse descritor você vai encontrar lá na videoaula sobre as questões do SPAES. Em um programa de condicionamento físico, um atleta corre sempre 200 metros a mais do que correu no dia anterior. Sabe-se que no primeiro dia um atleta correu 500 metros. Quantos metros ele correrá no 10º dia? Ora, muitos alunos, quando eu resolvi essa questão lá na escola, na aula presencial, professor, essa questão aí a gente pode fazer de cabeça. Pode sim, não é? Porque são só 10 dias. Você pode no primeiro dia pegar 500 metros, aí somar 200 no segundo que dá 700, somar 200 ao terceiro que dá 900, até chegar no 10º dia. Mas e se fossem 100 dias? E se não fossem 200 metros? Fosse, por exemplo, 137,5 metros? Aí já não dá para você fazer, não é? De cabeça tão facilmente. Então é interessante você saber, não é? Como é que se diz? Do conteúdo que resolve a questão. Vamos pensar aqui nesse caso. Ora, no primeiro dia ele correu 500 metros. No segundo dia ele correu 200 a mais, no caso 700. No terceiro dia correu 200 a mais, que é 900. E assim por diante, não é? Essa sequência aqui, pessoal, é uma PA. Por que ela é uma PA? Porque cada termo subtraído do seu anterior dá uma constante. E essa constante a gente chama de razão da PA. Pode ver, ó, que 700 menos 500 é 200, 900 menos 700 é 200 e assim por diante. Então, eu posso usar para resolver essa questão a fórmula do termo geral da PA. O primeiro termo dessa PA eu tenho, que é quem? 500. A razão eu também tenho, que é quanto? 200. E o N eu tenho, que é o número de dias, que é quanto? 10 dias. E eu quero quem? Eu quero a 10, que é o valor no 10º dia. Qual é a fórmula? Essa aqui, ó. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Jogue na fórmula. O A, que é o N, é 10, que é igual ao A1, que é 500, mais o N, que é 10, menos 1, vezes a razão, que é quem? 200. Então, A10 é igual a 500, mais 10 menos 1 é 9, vezes 200. O A10 é igual a 500, 9 vezes 200 é quanto? 1.800. Finalmente, somando, eu tenho o meu A10, que é quanto? 2.300. Obviamente, se fosse uma questão de Enem, se fosse mais fácil você somar dia a dia, mais rápido, você poderia fazer isso. Mas é interessante você conhecer as fórmulas da PA, não é? Para que você possa fazer até mais rápido o cálculo, dependendo dos dados da questão. Ok, pessoal? Dê aí uma pausinha, não é? E anotem aí a questão, tá bom? Como meu tempo não é muito longo por vídeo, eu vou aqui apagar, ok? Apagando. Vamos para a próxima. Ó, essa questão aqui é uma questão fácil, mas é assim, né? Às vezes a gente tem que passar por lições de humildade. Essa questão aí eu fui resolver, não é, no terceiro ano B e D e acabei me enrolando todo com a questão. Por quê? Porque o professor usou, não é, o raciocínio, a estratégia errada.
Isso acontece muito em matemática. Às vezes você usa a estratégia errada e você acaba, não conseguindo chegar na questão. Tá aí a questão. Se o log de, 5 de x na base 5 é igual a 2 e o log de y na base 10 é igual a 4, então o log de y sobre x na base 20 é... Qual foi o raciocínio errado que eu fiz na sala? Eu tentei usar uma propriedade operatória, que é essa aqui, ó. O log de x sobre y na base 20, como o logaritmo transforma divisão em subtração, eu usei isso aqui, ó. Log de x na base 20 menos o log de y na base 20. Mas daqui não saiu a minha estratégia, né? Tentei, não consegui nada. Por quê? Porque a questão é mais fácil do que eu esperava, não é? Às vezes a gente usa algo difícil numa questão e acaba, perdendo tempo, como aconteceu na aula de ontem. Mas eu deixei a questão feita no quadro, e alguns alunos bateram a foto, espero que tenha chegado no grupo de vocês. Então, como é a resolução da questão? Basta você pegar os 3 logaritmos e usar a definição do logaritmo. O primeiro, que é quem? Log de x na base 5 é igual a 2. Como é que eu faço para desenvolver esse logaritmo? Pego a base, elevo ao logaritmo e igualo ao logaritmando. Então eu pego 5, elevo ao quadrado e igualo a x. Daqui eu tenho que x é igual a quem? 5 ao quadrado, 25. O segundo logaritmo, qual é o que eu tenho? Esse aqui, ó. Log de y na base 10 é igual a 4. Uso a definição de logaritmo. Pego a base, elevo ao logaritmo e igualo ao logaritmando. Então fica 10 elevado a 4 é igual a y. Então y é igual... Pegar o 10 e elevar um expoente é fácil. O expoente é a quantidade de zeros, não é? Então fica y é igual a 10.000. Logo, qual é o logaritmo que eu quero? Eu quero esse aqui, ó. Eu quero o log de y sobre x na base 20. E eu já tenho x e y, ó. Fica log. Quem é o y? 10.000 sobre quanto? 25 na base 20, que vai ser igual ao log 10.000 sobre 25 é 400 na base 20, mais 400 é a mesma coisa que 20 ao quadrado na base 20. Agora aqui sim eu uso uma propriedade operatória. O expoente do logaritmando, ele passa o quê? Multiplicando o logaritmo, não é? E aqui eu uso uma consequência. Quando o logaritmando é igual a base, qual é a resposta? É 1. 2 vezes 1 é quanto? É 2. E está aqui a resposta, ó. Ou seja, usei a estratégia errada, não é? E acabei me enrolando na questão, não é? Ainda bem que deu tempo, né? Ainda, mesmo chegando na hora do almoço, usar a estratégia certa, não é? Então, serve até de lição, para o aluno, inclusive para o professor. Usou a estratégia errada, muda a estratégia, não é? Para a gente resolver um problema em matemática, a gente lê as questões, usa a estratégia, não é? Ou melhor, cria a estratégia, usa a estratégia, não é? E testa o resultado. Nesse caso, eu li a questão, escolhi a estratégia, usei a estratégia, mas não cheguei aonde? No resultado. O que é que você faz? Muda a estratégia. Ok, pessoal? Tá aí a questão. Quem quiser dê um print, não é? E anote aí os dados. Tá bom? Apagando.
E vamos adiante. Vamos para a 11ª questão. Questãozinha tranquila, não é? Observe a reta numérica a seguir. Nela, todas as marcações estão definidas a uma mesma distância. Qual a letra correspondente ao número 30,5? Primeiro eu tenho que saber, né, o quanto cada distância pequena dessa é. Vamos pegar o último valor e subtrair do primeiro, aí eu vou ter o quê? A distância total, né? Botar aqui, ó, a distância total. É só pegar 32 e subtrair de 28, que dá quanto? 4. Aí, agora eu posso calcular, ó, quem é a distância de cada espaço. Quantos espaços eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou pegar o 4 e vou dividir por 8, que dá quanto? Que vai dar 0,5. Agora, como eu tenho o tamanho de cada espaço, é só você contar, ó. Se o primeiro é 28 e cada espaço é meio, F é 28,5, G é 29, H é 29,5, I é 30 e o J é o 30,5, não é? E tá aí a questão feita, não é? Então, resumindo, peguei o maior valor, subtraí do menor, eu tenho o quê? A distância total. Como eu tenho 8 espaços, vou dividir 4 pelos 8 espaços, aí eu tenho 0,5, que é o que? O tamanho de cada distânciazinha, de cada espaço desse. Aí é só você ir acrescentando meio a cada uma das letras, não é? Quando chegar em 30,5, você tem a letra correta. Ok, pessoal? Tá aí a questão feita. Vamos apagar aqui tudo. Dê uma pausa e anote, não é? Apagando. Indo para o item 12. Ó, aqui é uma questão de função composta, não é? O que é uma função composta, professor? É uma função, falando a grosso modo, dentro da outra, não é? Como assim? Como exemplo, digamos que eu tenho aqui uma função f de x igual a 2x e eu tenho uma função g de x que é igual a x mais 1. Se eu quiser a função que popularmente a gente chama de FOG, não é? De x, ou, não é? Como está escrito aí, f composta por g, não é? O que é que eu devo fazer? Simples. Você tem que pegar a função g, não é? E colocar dentro da função f. Eu tenho que pegar a função g e colocar no x da função f. Então fica 2, só que no lugar do x do f, eu boto a função g, que é quem? X mais 1. Então, a função f composta por g é quem? 2x mais 2. Ok, pessoal? Só que nessa questão aqui, ó, eu quero algo diferente, não é? Ó, ele dá a função composta, dá a função f e quer que você encontre a função g. Então vamos começar, não é? Pela função composta, não é? Vamos lá. F composta de g de x vai ser igual a quem? Vamos lá, vai ser igual a 5x menos 2. Agora, ó, observe essa função f.
Porque como eu quero f, que é a função dita a grosso modo de fora, eu tenho que deixar a função parecidíssima com essa aqui, não é? Então, vamos primeiro fazer com que o 4 apareça, sem modificar a estrutura dessa função aqui, ó. Então, ó, ela vai ser igual a quem? A 5x menos 2, pessoal, é a mesma coisa que menos 6 mais 4. Ó, com isso eu consegui fazer aparecer o 4. Agora eu tenho que colocar, ó, o 5 para fora, não é? O 5 em evidência. Como é que fica, não é? O 5 em evidência aqui, ó. Porque no mais 4 eu não quero mexer não é? Então, colocando o 5 para fora em evidência, quanto é a divisão de 5x por 5? É x. Menos, quanto é a divisão de 6 por 5? 6 quintos. Mais quem? Mais 4. Olhe que essa função aqui, ó, ela é idêntica a f. Então, quer dizer que essa parte aqui de dentro, ó, é justamente o g de x que eu estava procurando, que é a resposta, ó. Tá aqui, ó, x é igual a, ou melhor, g de x é igual a x menos 6 quintos. Ok, pessoal? Aí a questão é só para você conseguir manobrar, não é, funções compostas. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos prosseguir aqui com a resolução das questões. Vou apagar aqui, não é? Os itens e vamos adiante, não é? Vamos lá. Questão dada, uma questão que você não precisa fazer cálculo nenhum. Basta você interpretar gráfico. Vamos lá. Um automóvel parte da cidade de Monte Verde em direção à cidade de Alegre. Durante as 3 primeiras horas de viagem, ele mantém, ó, olha aqui, ó, velocidade constante de 80 por hora. Daí em diante, começa a aumentar a sua velocidade até atingir 110 por hora e permanece nessa velocidade. Entre os gráficos a seguir, qual melhor ilustra a velocidade do automóvel em função do tempo? Vamos lá. Olha, não pode ser o item A, porque a questão fala que nas 3 primeiras horas ele permanece com velocidade constante de 80. E aqui você pode ver no gráfico que ele está aumentando a velocidade. Então não é o item A. Já o item B, ó, pode ver, ó, que é uma reta horizontal, ó, em 80 de 0 até as 3 horas. Aí ele aumenta, ó, até 110, como a questão afirma, e permanece nessa questão. Então, o item B é o correto. Por que que o item C não é o correto? Porque desde o começo, ó, desde a 0 hora, ele vai aumentando sem parar a sua velocidade. Não é isso que a questão afirma. Também não é o item D, porque no item D, ó, eu tenho aqui uma reta horizontal, ultrapassando as 3 horas, quer dizer que ele manteve a velocidade de 80 por hora durante todo o percurso, o que não aconteceu. E o item E, ó, pior ainda, que ele foi reduzindo a velocidade, não é, no decorrer do tempo. Então é o item B, permaneceu, ó, na velocidade de 80 de 0 até 3 horas, aumentou até 110 e permaneceu nessa velocidade. Qual é o item certo? Item B, apenas interpretação de gráfico. Vamos lá para as outras questões, não é? Ó, essa questão aqui, alguns alunos não fizeram porque acharam que ela estava incompleta. Não está, certo? Também é uma questão de interpretação de gráfico. Vamos lá.
Interpretar gráfico cai muito no Enem. Ok, pessoal? Vamos lá. O gráfico a seguir representa as vendas de aparelhos celulares em uma loja no primeiro semestre do ano. Tá aí o gráfico. A loja tinha a meta no primeiro semestre de vender quantos aparelhos? De vender 250 aparelhos. De acordo com as informações prestadas, afirma-se que letra A meta foi atingida, letra B, a meta foi superada, letra C, faltam menos de 50 unidades para se alcançar a meta, letra D, faltam 75 unidades abaixo da meta, letra E, as vendas aumentaram mês a mês. Primeiro eu tenho que saber, não é? O quanto foi vendido, certo? Eu já posso dizer, ó, que não é o item E. Por quê, ó? Porque se você observar, ó, fevereiro vendeu mais do que janeiro. Já março vendeu menos que fevereiro. Então as vendas não aumentaram mês a mês, não é? Houve um aumento de janeiro para fevereiro, não é? Mas houve o quê? Um decréscimo até março. Alô? Oi? Tô sim, cara. Eu ligo mais tarde, viu? Valeu. Bem, pessoal, desculpem aí porque eu estava aqui gravando aqui a aula e tocou o telefone celular, não é? Peço desculpas. Continuando, então vamos saber o quanto cada um desses espaços aqui, não é? Representam de vendas. Eu tenho quantos espaços? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu pegar 40 e dividir por 8, eu vou ter 5. Quer dizer que cada espaço desse corresponde a 5 vendas. Então, em janeiro, eu vendi quantas? 5, 10, 15, 20 celulares. Em fevereiro, 20 mais 5, 25. Em março, os mesmos 20. É só contar, ó. 5, 10, 15, 20. Em abril, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Em abril eu vendi 35. Em maio, 5, 10, 15, 20, 25, 30 também, obviamente, né? 35, já que é a mesma altura de abril. E em junho, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 celulares, não é? Logo, no semestre, venderam quantos celulares? Vamos somar. 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 35, 95, mais 35, 100. Vamos, opa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que aqui eu cometi uma pequena falha. A falha está aqui, ó. Professor, se em janeiro foram vendidas 20 e em fevereiro aumentou um quadradinho, então aqui é 25, professor. Exatamente, não é? Então, ó, vamos lá. Aqui, ó, em fevereiro, ai, ai, ai. Aqui em fevereiro é 25. Agora vamos contar corretamente. 20 com 25, 45, mais 20, 65, mais 35, 100, mais 35, 135, mais 40, 175 celulares, não é isso? Se você observar, ó, de 250 que é a meta, menos 175, dá igual a quanto? A 75, não é? Vendas, não é? A menos, não é? Para atingir o quê? Para atingir
a meta. Então, qual a resposta? Item D. Ok, pessoal? Então, não é porque a questão está incompleta, é porque você tinha que saber, ó, o quanto é cada um desses espaços, certo? Então, como é que eu fiz isso? Peguei 40 e dividi pela quantidade de espaços, que é 8, que é 5. Então, cada espaço desse aqui, ó, é 5. É como se aqui no gráfico, ó, aqui fosse 5, aqui 10, aqui 15, aqui 20, aqui 25, aqui 30 e aqui 35. Aí, ó, dá para você saber, não é? O valor de cada uma das alturas. Ok, pessoal? Dê aí uma pausa, anote aí a questão, certo? Que eu vou apagar aqui e vou adiante, não é? Vamos agora para o item 15, não é? Olha, esse item 15, ele foi nulo, não é? Por causa do seguinte, se você observar aqui a leitura da questão, não é? A questão fala de quê? Que o gráfico mostra alguns valores. Quais? Hemácias, glóbulos brancos e plaquetas, certo? Mas no gráfico tem o que? Hemácias, glóbulos brancos e novamente hemácias. Aqui embaixo deveria ser plaquetas. Como isso pode induzir o aluno ao erro, a questão foi nula. Ok, pessoal? Então não vamos perder tempo nessa questão aqui não, tá bom? Vamos adiante nas questões do simulado. Pronto, vamos aqui, ó, para a próxima questão, questãozinha tranquila. Em uma cidade, né, a tarifa de táxi A tarifa de táxi é calculada obedecendo à função do primeiro grau. P de x é igual a 5 mais 1,5x, onde P é o preço pago em reais e x representa o valor da quantidade de quilômetros rodados. Um usuário pagou R$ 19,40. Assinale a opção que indica a quantidade total exata de quilômetros percorrido pelo táxi na corrida deste usuário. Vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui, ó, minha função. Responder aqui, não é? P de x é igual a quem? 5, não preciso desse 0,0, mais 1,20 é a mesma coisa que 1,2, x. Como o P de x é o preço, eu jogo aqui o preço, ó, 19,4, que é a mesma coisa que 19, quanto? 40, que é igual a quem? Que é igual a 5 mais 1,2x, 5 positivo. Vai para o outro lado como? Vai para o outro lado negativo, que é igual a 1,2x. 19,4 menos 5 é 14,4, que é igual a 1,2x. Acabando, ó, aqui em cima, 1,2x está multiplicando, vai para o outro lado como? Dividindo. 14,4 por 1,2. Vamos dividir aqui, ó. 14,4 por 1,2. Como cada um desses números tem a mesma quantidade de decimais, basta você, ó, ignorar a vírgula, certo? Então, ó, é como se essa vírgula não existisse. Então, quanto é a divisão de 14 por 12? É 1. 1 vezes 12. 12 para 14. 2, baixo 4. 24 por 12. 2. 2 vezes 12. 24. Para 24, 0. Tá aqui a resposta, ó.
x é igual a 12 quilômetros e tá aqui, ó, a resposta. Então, ó, é só manipulação de função do primeiro grau. Ok, pessoal? Quem quiser, anote aí o resultado, dê uma pausa no vídeo, anote a resolução, né? E vamos adiante. Aqui, apagando. Desculpe a minha pressa, porque eu preciso, né, montar um vídeo curto, não é, para apresentar durante a aula, não é? Vamos lá. Ó, essa questão aqui, ó, é uma questão que você não faz cálculo nenhum, desde que você reconheça características do gráfico de uma função exponencial. Vamos para a questão 17. Observe parte do gráfico de uma função exponencial representada a seguir. Tá aí, ó, a função. Admita que no gráfico os pontos apresentados têm as coordenadas A, B, C, D, E, F e G. Assinale a alternativa que apresenta a função correspondente ao gráfico. Olha, pessoal, esses pontos aqui eu não preciso deles para absolutamente nada, certo? Olha só, os itens A, C e E são funções do primeiro grau, certo? O gráfico de funções do primeiro grau é uma reta. Como esse gráfico não é uma reta, logo os itens A, C e E não podem ser a resposta, não é? Esse gráfico é de uma função exponencial, então só sobrou os itens B e D. Agora, como saber qual deles é a resposta? Se você voltar aqui ao gráfico, ó, você vai ver que o gráfico ele está subindo, ó. Ele está subindo, ou seja, trata-se de uma função crescente. Aí, professor, quando é... Opa, Quando é, professor, que o gráfico de uma função exponencial é uma função crescente? Apagar aqui, já que bagunçou mesmo, não é? Quando é que o gráfico de uma função exponencial ela é crescente? Simples. Quando a base é... Ou melhor, vou colocar assim para ficar mais explicado. Se você tem a função y é igual a elevado a x, quando é que ela é crescente? Ela é crescente quando a base o a é maior do que 1. E quando é que ela é decrescente? Ela é decrescente quando a base está entre 0 e 1. Desses dois valores aqui, ó, que faltaram, qual deles a base é maior do que 1? O do item B, ó, que é o 2, ó. O 2 é maior do que 1. Logo, o gráfico dessa função é o gráfico de uma função exponencial, que forma uma subida dessa forma, não é? E é crescente. O gráfico da função decrescente, ela teria esse jeitão aqui, não é? Então, ó, a resposta é o item B. Então, resumindo, não pode ser o item A, não pode ser o item C, não pode ser o item E. Por quê? Porque são funções do primeiro grau e o gráfico dessa função é uma reta, não é? Esse gráfico é de uma função exponencial e ele, como forma uma subida da esquerda para a direita, é uma função crescente. Quando é que o gráfico de uma função exponencial
é crescente, professor? Ele é crescente quando a base é maior do que 1, não é? E ele é decrescente quando a base está entre 0 e 1. Como o item B, a base é 2 e o 2 é maior do que 1, logo o gráfico dessa função é crescente. Então, quem se encaixa nesse gráfico é o item B. E eu nem preciso olhar para esses pontos aqui, ó. Eu não preciso deles. É muito comum também em matemática aparecer dados supérfluos. O que é isso? Dados que não vão te ajudar em nada na questão, não é? É comum também aparecer isso, não é? Então, é bom você também, não é, ter discernimento em saber quais são os dados que vão te ajudar e aqueles que não vão. Apagando aqui, ó, a questão, vamos adiante, não é? Vamos lá. Vamos para o penúltimo item. Observe o triângulo. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom para ver se melhora. Vamos lá. Observe o triângulo PQR a seguir. O triângulo, ó, é retângulo, estão vendo, né? Ó? Olha aqui, ó, o ângulo reto, certo? Vamos lá. Vamos continuar lendo a questão. A altura relativa à hipotenusa do triângulo PQR é igual a... Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, se esse aqui é o ângulo reto, o lado oposto é a hipotenusa. Eu quero a altura e eu tenho as projeções. Ó, eu tenho aqui a projeção M e a projeção N. A questão, ela quer saber se você lembra das relações métricas num triângulo retângulo, não é? Uma delas é Pitágoras, mas a que eu vou usar é essa aqui, ó, que a altura, não é, ao quadrado do triângulo é igual à multiplicação das suas projeções. A altura é o x, não é? Que eu boto ao quadrado. O m é 9 e o n é 3. Então, x ao quadrado é igual a 27. Potência vai para o outro lado. Apagar aqui que ficou feio o x. Vai para o outro lado como raiz. Vai como raiz positiva. Por quê? Porque a medida de um segmento de reta é um valor positivo, não pode ser negativo, né? Então, aqui você pode simplificar assim, ó, uma das maneiras. É só lembrar que 27 é a mesma coisa que 3 vezes 9. Então, x é igual a raiz de 9 é 3, boto 3 para fora. 3 não tem raiz exata, deixo dentro, ó. E tá aqui a resposta, ó. Tá aqui o item B, não é? Então, essa aqui, ó, é uma das relações métricas do triângulo retângulo. Como uma tarefa de casa, pesquisem as outras, não é? Além dessa e Pitágoras, eu tenho mais algumas, não é? Verifique, não é? Faça uma revisãozinha de geometria, tá bom, pessoal? Dê aí uma pausa no vídeo e anote as questões, tá bom? Vamos aqui prosseguir com a resolução do nosso simulado. Penúltimo item. Também uma questão, né, sobre logaritmo, não é? Vamos lá. Admita que uma escala específica na magnitude m de um terremoto pode ser calculada em função da energia E liberada por ele utilizando a lei de formação. E é igual ao log de E na base 3. Sabe-se que uma região sofreu um terremoto de magnitude 6 na escala. Qual foi a energia liberada no terremoto, desprezando-se a unidade de medida? Bem, a questão é só você aplicar
novamente a definição do logaritmo, questão fácil. Dessa vez o professor não vai se enrolar não, viu? Vamos lá. Qual é a fórmula? M é igual ao log de E na base 3. Eu tenho o M, ó. O M é a magnitude, que é quanto? 6. Então, vou substituir o 6 aqui no M, ó. Então, 6 é igual ao log de E na base 3. Pela definição, você pega a base, eleva ao logaritmo, não é? Eleva ao logaritmo e iguala ao logaritmando. Então, como é que fica? Fica é igual a quem? A 3 elevado a 6. Aí é só você pegar o quê? É só você pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo 6 vezes, certo? Como é que fica? Você pega o 3 e eleva a sexta potência, você vai ter que o E é igual a quem? 729, que é a alternativa correta. Então, como é que eu desenvolvo, professor, um logaritmo? Você pega a base, ó, isso aqui, ó, que ficou mal feito, né? Eu vou até apagar isso aqui, ó. Você pega a base, você eleva, esse é de eleva, viu? Eleva ao logaritmo e iguala ao logaritmando. Tá aqui, ó. Iguala e eleva. Isso é a definição de logaritmo, como você desenvolver um logaritmo. Questão tranquila, não é? Vamos lá, vamos para a saideira. Vamos para a última. Ó, por isso que eu tenho que apagar, ó, as questões, certo? Porque, ó, as questões vão juntas. Voltando, ó, para o que eu tinha, né? Aqui, ó. Ó, dei uma pausa no vídeo. Anote, não é? As questões. Para que eu possa, ó, apagar, ó. Aí eu vou, não é? Finalmente para a parte de baixo. Vamos lá. Faltou apagar uma coisinha aqui, ó. Vamos para a saideira. Um estojo contém 24 lápis de cor vermelha e 3 lápis de cor preta. Um estudante pretende, sem olhar para o estojo, retirar deles um lápis de cor preta. Qual a probabilidade do estudante retirar um lápis de cor preta na primeira tentativa? Alunos do segundo ano que agora são do terceiro, eu também trabalhei probabilidade com vocês, não é? Isso é uma questão de probabilidade simples. Bem, primeiro eu tenho que fazer o que, professor? Eu tenho que calcular o meu espaço amostral, ou melhor, não é? O número de elementos do meu espaço amostral. O que é isso? É a quantidade total de possibilidades. Vão ser 24 lápis vermelhos mais 3 pretos, que dão quantos lápis? 27. Aí eu vou pegar o número do evento. O que é o evento? É o que eu quero que aconteça. O que é que eu quero que aconteça? Eu quero que no primeiro sorteio o estudante retire o quê? Um lápis de cor preta. Então eu tenho quantos lápis pretos? 3. Pronto. Agora é só você aplicar a fórmula fundamental da probabilidade. Que fórmula é essa? A probabilidade de um evento acontecer vai ser o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. O evento é quem? 3. O amostral é quem? 27. Simplificando a fração por 3, você vai ter a resposta. 3 por 3 dá 1, 27 por 3 dá 9. Tá aqui, ó, a resposta, que é 1/9. E o simulado inteiro tá resolvido.
Como vocês puderam prestar atenção, essas questões, tem questões aí que é do SAEB, tem questões aí que é do SPAES, tem questões aí de vestibulares, mas como trabalham apenas um item, são questões do mesmo nível do SAEB, não é? Então, ó, o que é que vocês têm que saber? Que as questões do SAEB só trabalham apenas uma competência que está em um daqueles descritores que está no vídeo, não é? Do aulão do SAEB que vocês têm no Classroom. Cada questão trabalha apenas uma competência, um único assunto. As questões do SAEB não vão misturar os assuntos. Por quê? Porque a prova do SAEB é uma verificação de aprendizagem, certo? Pessoal, eu peço encarecidamente que vocês tentem resolver as questões de matemática, né, com um pouco mais de vontade. Por quê? Porque como as questões de matemática exigem um pouco mais de concentração, às vezes o aluno, né, ele para se livrar logo, ele só marca alguma questão, né, e pronto. Mas use o SAEB, não é, como uma verificação de aprendizagem. Opa, se teve uma questão que eu me enrolei, então é porque aquela competência eu não estou dominando. Ou até eu posso ter esquecido. Olha, eu como professor, teve uma das questões que eu acabei usando a estratégia errada, não é? E acabei não conseguindo fazer a questão em tempo hábil, não é? Tive que mudar a estratégia para poder resolver. Matemática é assim. Você lê a questão, depois que você lê e anotar os dados que você achar importante, você cria a estratégia. Depois você bota a estratégia em prática, que é o cálculo. Se você não chegar no resultado, você muda a estratégia. Se você chegar no resultado que não dá certo com um dos itens, você revê a estratégia ou muda a estratégia, certo? Por isso que matemática, às vezes, o aluno fica assim, sem querer fazer, mesmo ele tendo conhecimento para isso, não é? Façam a prova, usem a prova como uma verificação de aprendizagem. Se você conseguiu fazer a questão, opa, você obteve aquela competência. Então, isso aqui eu sei fazer. Quando tiver uma questão do Enem ou de qualquer outro concurso que cai essa competência, eu vou ter grandes chances de acertar. Se eu não conseguir, opa, vou ter que fazer uma revisão sobre esse assunto. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, certo? Desculpem aí qualquer coisa. Agradeço por quem assistiu o vídeo, não é? E até a próxima. Bons estudos a todos.